Olá, meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar da justiça da infância e da adolescência. Perfeito? Veja que o ECA, ele traz regramentos específicos para o funcionamento da justiça sob o ponto de vista da proteção integral da criança e do adolescente. E é exatamente isso que é tratado pelo artigo 145 do ECA. Veja, os estados e DF poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. E aí, o que acontece? Claro, o próprio ECA também traz as questões relacionadas sobre a competência para que se processe e julgue as situações que envolvam crianças e adolescentes, seja em razão da prática de ato infracional, que a gente vai ver depois, seja em razão da situação de risco. Perfeito? Então, veja. O nosso artigo que trata sobre isso é o artigo 147. Portanto, a competência ela é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Inciso 2º, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Então, por exemplo, suponhamos que você cuida de uma criança de fato. Você não é o pai biológico dessa criança, mas você cuida dessa criança como se pai fosse. O pai biológico você não sabe onde está. A mãe biológica, muito menos você sabe. Sabe, na verdade, que essa mãe biológica estaria morando ali numa cidade vizinha da sua, mas somente rumores. Você não tem um conhecimento exato do endereço dessa mãe biológica. Mas você precisa regularizar essa situação de fato. E você já sabe que a medida cabível é o pedido de guarda. Onde é que isso vai ser processado? Onde você está com a criança ou tem que ser proposto onde você sabe que mora a mãe? Veja, nesse caso, a competência ela é determinada pelos domicílios dos pais ou dos responsáveis. Agora, professora, a mãe está em local incerto e não sabido. O pai biológico também. Onde será a justiça competente? No local em que essa criança está sendo cuidada, tá? Agora, quando se tratar de ato infracional análogo a crime, o que a gente vai ter? A competência ela é determinada pelo lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Agora, muitas vezes, o que acontece? Você tem um juízo que é estabelecido pelo domicílio dos pais ou responsável, mas essa criança ela não está naquela localidade. Ela está em outra cidade. Como que vai funcionar nesse caso? Bom, nesse caso, se você tiver determinação de medidas protetivas, como que vai funcionar? Pode haver a delegação para a autoridade vizinha para que ela possa executar essa medida protetiva. Então, exemplo, a criança ela está em uma situação de risco em uma cidade A. Mas a cidade A, ela não tem lar da criança. Não tem, e não tem ninguém da família extensa para essa criança ficar. Para essa criança ser colocada, não se sabe nada sobre a família extensa dessa criança. Como fazer? Bom, então a única medida é o encaminhamento para o lar da criança. Mas na cidade A não tem. E aí, como que vai ficar? Bom, o juiz ele vai decidir e vai realizar a delegação para a comarca em que tem o lar da criança para que lá sejam cuidadas das questões relativas ao encaminhamento dessa criança ou do adolescente, tá? Agora, quando eu tenho uma infração que é cometida através de transmissão de rádio, de televisão, que atinja mais de uma comarca, é competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede da emissora de TV ou da rede. E a sentença ela vai atingir todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Então, eu tenho uma propaganda vexatória que envolve uma criança.
Quem é o juízo que vai determinar a retirada de circulação dessa propaganda, que é transmitida, por exemplo, pela TV? Bom, na sede em que fica essa TV. Saiu a decisão judicial lá, todos os locais que retransmitem esse sinal, eles vão ter que acatar ao teor dessa decisão. Perfeito? Então, veja que, em regra, a competência ela é determinada pelo local do domicílio dos pais ou dos responsáveis. Na falta disso, vai ser o local em que a criança ou adolescente se encontrem. Quando, por outro lado, se tratar de ato infracional, a competência é fixada pelo local da ação ou da omissão, respeitadas as regras de conexão, continência e prevenção que nós já vimos. Agora, se tratar de medida socioeducativa, onde que vai ser competente? O lugar da residência dos pais ou responsáveis ou do local em que estiver a entidade que vai abrigar essa criança aí adolescente. Perfeito? Então, é exatamente aquilo que nós conversamos. E, para finalizar essa primeira parte, infração cometida por rádio e TV, da sede da emissora ou da rede. E se ela atingir mais de uma comarca, essa sentença vai valer para todas as comarcas. Perfeito? A questão da competência exclusiva para o processo de julgamento das situações que envolvam criança e adolescente, seja em situação de risco, seja pela prática de ato infracional, estão exclusivamente tratadas no ECA. Perfeito? Então, veja, conhecer de representações promovidas pelo MP para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, com aplicação da medida cabível, depois nós vamos estudar. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo, a gente também vai ver. Essas são todas competências exclusivas, trazidas e tratadas somente no ECA, perfeito? Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, adoção de criança e adolescente, se for adoção de adulto, será uma vara da família, perfeito? O que mais? Conhecer de ação civil, fundamentada em interesse individual, difuso ou coletivo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo. Nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.